pessoal, bem-vindo ao canal Chamo Física. Meu nome é Thales Rodrigues e eu sou seu professor de Física aqui no YouTube. Yes! Vídeo novo. Hoje, roldana. Falaremos aqui na aula de roldana fixa e roldana móvel. E aí, me conta, roldana é um problema na sua vida? Será que você sabe resolver exercícios mais complexos de roldana? Continue assistindo para que você garanta uma questãozinha dessa na hora da prova. Bom, então vamos lá. Na aula de hoje nós vamos falar de roldanas, também chamada de polias. É um assunto importante para o Enem? É claro que é importante para o Enem, filho. Se não fosse importante, eu não estava aqui fazendo vídeo. Na aula de hoje, então, nós trabalharemos dois tipos de roldanas. Roldana fixa e roldana móvel. Roldanas são dispositivos que nos auxiliam na hora de puxar alguma coisa, sustentar um determinado bloco, podendo mudar ou não o valor do esforço que eu faço. É o que nós analisaremos na aula de hoje. Vem comigo. No primeiro caso, trabalharemos a roldana ou polia fixa. Observe o desenho. Nós temos aqui um teto e a roldana fixa, porque perceba, ela está presa ao teto. Nessa roldana, nós temos uma corda que passa por ela. E com o movimento da corda, a roldana gira. Nessa situação, eu estou desenhando de forma separada para que a gente possa fazer a análise das forças. Imagine que eu tenha um bloco preso à corda, tá? Desenhei separado aqui, mas imagine que estão presos uns aos outros. Imagine então que você vá nessa extremidade da corda para fazer uma força. Vamos desenhar uma mãozinha aqui, ó. Como é que... Nossa. Então imagine que você tem uma mãozinha, tá? Com um dedo ereto aqui, ó. Esse dedão também é ereto, mas enfim. Uma mãozinha segurando essa extremidade da corda. Essa mãozinha fará uma força para baixo, puxando a corda para baixo. Vamos falar que a mãozinha da pessoa faça uma força de, por exemplo, 100 newtons. 100 newtons é a força, então, que ela está fazendo. Primeiro detalhe. Terceira lei de Newton nos conta da ação e reação. Se a pessoa faz uma força na corda de 100 newtons, existe uma força igual e contrária atuando na mão da pessoa, puxando a mão da pessoa para cima com 100 newtons. Entretanto, a mão da pessoa não nos interessará nesse problema. Bom, então a corda foi puxada por uma força de 100 newtons. Atenção, parte importantíssima. Essa força de 100 newtons é transmitida integralmente pela corda, atuando na outra extremidade dela, uma força de 100 newtons. Por que a força é igual nas duas extremidades da corda? Vou te explicar um negócio que você nunca foi tão atento assim na hora da prova. Já percebeu que algumas questões falam que a corda tem massa desprezível? Também chamada de corda ideal. Muitas vezes você passa batido por essa informação na hora da questão, eu sei. Mas essa informação ela é muito importante. Afinal de contas, falar que a corda é ideal, que a massa é desprezível, garante que a força é igual nas duas extremidades. Vou te mostrar por quê, veja bem. Se a gente entende a corda como sendo um corpo, segunda lei de Newton para ela, força resultante é a massa dela vezes a aceleração dela. Falar que a massa da corda é desprezível, ou seja, zero, implica então que zero vezes a aceleração dela tenha que dar uma força resultante igual a zero. Ou seja, em cordas ideais a força resultante tem que ser zero. Mas olha para a corda, quais são as forças que atuam nela? De um lado eu puxo com 100 newtons, do outro lado eu tenho que puxar com 100. Para que, de certa forma, as duas forças se anulem e para a corda a força resultante seja zero. Então é por isso que em cordas com massas desprezíveis, ou seja, cordas ideais, a tensão é sempre a mesma nas duas extremidades. Na maioria das vezes, a corda é ideal. Essa força na extremidade da corda é de 100 newtons para baixo, mas forças sempre atuam em pares. Olha nós falando da terceira lei, nós falando da terceira lei de Newton novamente. Força sempre atua em pares. Se essa corda é puxada para baixo com 100 newtons, significa então que a corda tem que puxar o bloco para cima com 100 newtons. Ah, que maravilha! Que alegria! Olha a conclusão que nós tivemos então do problema. Eu fiz uma força de 100 newtons e puxei-o para baixo e puxei o bloco para cima com 100 newtons. Atenção, roldana fixa não muda o valor da força que eu faço, mas muda a direção. Talvez nessa situação
seja mais cômodo para mim puxar para baixo o bloco que eu quero levantar. Então, roldana fixa muda a direção da força. É para isso que ela serve. Em algumas situações, mudar a direção da força pode ser bem interessante. Se esse bloco, por exemplo, tiver um peso de 100 newtons, eu conseguirei, portanto, sustentar esse bloco com essa roldana fixa. Atenção, então, novamente, hein, porque isso é muito importante. Roldana fixa não muda o valor da força que você faz, muda apenas a direção. Em diversos aparelhos de academia, para os maromba que tem aí assistindo a gente, existem roldanas fixas para que você possa levantar aquela carga malhando um tríceps, por exemplo. Eu não vou seguir com esse assunto de academia, porque meu porte físico ele não ajuda muito, eu não tenho não sou um cara tão capacitado, talvez, para falar de academia. Mas, enfim, né? Roldanas têm uma série de aplicações. Para reforçar essa ideia, veja bem, coloquei um outro desenho em que nós temos o teto, roldana fixa, presa ao teto. Aqui é só para garantir que você entendeu que se eu puxar esse bloco, essa corda, na verdade, com uma força de 100 newtons, o bloquinho sentirá essa força de 100 newtons aqui. Ó. Roldana fixa não muda o valor da força, muda apenas a direção. Puxei para cá, mas a força atua para cá. Vamos a um outro tipo de roldana agora, a chamada roldana móvel. Veja bem, no meu primeiro aparato aqui, ó, nós temos essa roldana que você já sabe, fixa ou móvel? É claro que é fixa, está presa ao teto, mas essa é uma roldana móvel. Perceba que a roldana móvel ela é sustentada por cordas, né? Ela é dita móvel porque quando eu puxar a corda, a própria roldana pode subir ou descer. Então, roldana móvel é essa daqui. Roldana fixa está aqui. Suponha que eu tenha um bloco de peso 100 newtons. E eu estou querendo sustentar esse bloco 100 newtons. Para que eu possa sustentar esse bloco, para que ele fique em repouso, sabemos, a força resultante nele tem que ser zero. Então, nós temos aqui uma forcinha de 100 newtons também para cima. Se essa forcinha de 100 newtons para cima, significa então que o conjunto está puxando essa roldana para baixo com uma força de 100 newtons. Agora, atenção, vamos olhar para essa roldana. Nessa roldana, nós temos dois pontos de sustentação. Apesar de ser uma única corda, nós temos um pedaço dela forçando aqui e um pedaço dela forçando aqui. Para que a roldana, assim como todo o conjunto, fique em repouso, na roldana eu tenho que anular esses 100 newtons. Com duas forças, eu consigo anular, portanto, se aqui tivermos uma força de 50 newtons e aqui uma força de 50 newtons. Afinal de contas, lá do nosso vídeo de soma vetorial, você já sabe que 50 e 50 na mesma direção e sentido, basta você somar os valores. Então, 100 newtons conseguiria anular esses 100 newtons. 50 newtons é a tensão que eu tenho atuando nessa corda. Como roldana fixa não muda o valor da força, eu deveria, portanto, aplicar aqui uma força de 50 newtons. A roldana móvel, ela traz um facilitador de força. De certa forma, para sustentar o bloco de 100 newtons, eu não precisei fazer uma força de 100 newtons. Eu fiz uma força de 50 newtons. Afinal de contas, na roldana móvel, a minha força ela foi dividida. Mas aí você vai me falar assim, Thales, não faz sentido isso. Como que para sustentar um bloco de 100 newtons, eu consigo fazer nos 50 newtons? Alguém tem que me ajudar a levantar esse bloco. Será que tem alguém me ajudando a levantar esse bloco? É claro que tem. Perceba, essa corda está presa no teto. Sim, o teto é o cara que te ajuda a levantar esse bloco. Você faz 50 newtons e ele faz os outros 50, para que eu consiga levantar o bloco de 100 newtons. Então a roldana móvel tem essa característica. Ela consegue dividir o valor da força. Então, ao invés de 100 newtons para levantar o bloco, eu consigo fazer 50. Agora, vou deixar aqui uma observação. Picuinha total da minha parte, mas vou comentar com vocês. Muitos alunos decoram que roldana móvel divide o valor da força. 50, 50 porque era 100. Mas isso nem sempre acontece. Isso acontece apenas quando as cordas são paralelas. Numa situação em que as cordas não são paralelas,
ela não divide a força por 2. Nesse desenho, imagine que eu tenho aqui um pezinho P. Já sabemos, a roldana será puxada para baixo com P, vai atuar uma tensão aqui, 2 pontos de apoio, uma tensão aqui, vou chamar de F, e uma tensão aqui, vou chamar de F. A situação ela é simétrica, essas duas forças são iguais. Mas veja bem, eu vou traçar uma linha aqui, e nós podemos pensar que essa força F, ela faz um ângulo θ em relação à vertical. Eu posso decompor esse meu vetor em duas parcelas. Eu posso decompor numa parcela vertical, que eu vou chamar de Fy, e numa parcela horizontal, Fx. Quem deve anular a força peso, na verdade, não são as duas forças F, mas sim os dois Fy. Então, eu posso dizer que 2Fy é que tem que anular a força peso. Mas o que é o Fy? Fy, perceba, é o cara que está do lado do ângulo θ. E se é adjacente, cosseno. 2 vezes o Fy, que é o F, vezes o cosseno de θ. A força F poderia ser escrita como sendo P sobre 2 cosseno θ. No nosso caso especial, lembrando, com as cordas paralelas, o ângulo θ vale 0 e o cosseno de 0 é 1. Então a força seria metade do peso. Mas eu só queria te mostrar que nem sempre ela é igualmente a metade do peso. Se a corda estiver com uma certa inclinação, não é metade da força que você tem que fazer, tá? Mas sim essa continha envolvendo o cosseno de θ. Então, roldana móvel tem uma vantagem. A força que você faz é menor. Não necessariamente metade, mas ela é menor. Bom, então você já entendeu o fundamento teórico do que é uma roldana fixa e do que é uma roldana móvel. Agora eu vou trabalhar com vocês alguns exercícios. Na verdade, 2 exercícios. Um que é muito comum e inclusive foi o que apareceu no Enem, a chamada talha exponencial. E depois a gente trabalha um segundo que é o chamado moitão, ou também chamado de cadernal. Bom, veja bem. Essa é a chamada talha exponencial, um sistema com algumas polias. Foi o que apareceu no Enem. A talha exponencial, que eu representei aqui, tem uma roldana fixa ou móvel? Fixa, presa ao teto. Uma roldana móvel, sustentada por cordas. Outra roldana móvel, sustentada por cordas. Outra roldana móvel, sustentada por corda. Então, 3 móveis e uma fixa. Suponha que eu tenho um bloquinho de peso 200 newtons. E a questão vai me questionar qual é a força que eu tenho que fazer aqui, para conseguir sustentar esse bloquinho, a força F. Vamos por partes. Primeiro, esse bloquinho de 200 newtons puxa essa roldana para baixo com os 200 newtons. Mas como ela é móvel, com os fios paralelos, existe uma parcela da tensão aqui e uma parcela da tensão aqui. Fios paralelos, 200 newtons sendo puxado para baixo. Eu tenho 100 newtons para cá e 100 newtons para cá. Por outro lado, veja bem, esse 100 newtons aqui, ele vai ter uma reação puxando essa roldana para baixo, com 100 newtons. Mas como ela é móvel, temos 2 pontos de aplicação da força. Se ela é puxada com 100 newtons, de um lado eu preciso de 50 newtons para sustentá-la, do outro lado 50 newtons. Porém, esses 50 newtons vai puxar essa roldana para baixo com 50 newtons. 2 pontos para sustentá-la, 25 para cá, 25 para cá. Como essa roldana é fixa, não muda o valor da força. Então, 25 newtons é a força que eu devo fazer para sustentar esse cara. Então, veja que incrível, com a talha exponencial, eu consigo sustentar um bloco de 200 newtons fazendo uma força de apenas 25 newtons. Thales, mas quem é que faz o resto da força? Perceba, nós temos vários pontos em que a corda é presa ao teto. Mais uma vez, é o teto que me ajuda a sustentar esse bloco. Deixa eu te ensinar aqui um aspecto geral que é importantíssimo. Não sei se você percebeu, mas essa dividiu pela metade, pela metade, pela metade. De uma forma geral, então,
a gente pode falar que numa talha exponencial, a força que eu devo fazer é igual ao peso do bloco dividido por 2 elevado a n, onde n, atenção, é o número de polias móveis. Com uma única polia móvel, 2 elevado a 1, 2. A força seria metade do peso. Se tivéssemos 2 polias móveis, metade, metade, 2 elevado a 2, 4 vezes menor. 3 polias móveis, 2 elevado a 3, 8 vezes menor. Então, de uma forma geral, essa expressão importantíssima nos diz que a força que eu tenho que fazer é o peso sobre 2 elevado a n, com n sendo o número de polias móveis. Isso já apareceu no Enem 2016. Bom, um outro dispositivo, esse mais incomum nas provas, é o chamado moitão. O moitão, ele é incomum nas provas, mas ele é mais frequente na prática. Em diversas oficinas mecânicas, para sustentar o motor de um carro, em determinadas oficinas, utiliza-se desse dispositivo para que o esforço do motor que puxa seja menor. Veja bem, o desenho parece complexo, mas a nossa análise será fácil. Nós temos aqui uma corda por onde eu vou puxar, fazendo uma força F. Então imagine que com esse moitão eu queira sustentar um bloco de 200 N. Nesse moitão, nós temos de uma forma mais compactada uma roldana fixa, por onde passa a corda, vem numa móvel, vem nessa que é fixa, presa à primeira, inclusive. Passa por ela, vem numa móvel e chega nessa que estava fixa novamente. Uma análise que é boa na hora de fazer esse problema e ganhar tempo na hora da prova é pensar que quais são as forças que atuam para cima que devem sustentar esse bloco. Nós temos uma força aplicada nessa corda, nós temos uma força aplicada nessa corda e nessa corda. Ou seja, um total de 4 forças para sustentar os 200 N. 4 forças para sustentar os 200 N significa então que cada força tem que ter 50 N. Esse é o valor da força que eu deveria fazer. Ah, Thales, não entendi não, achei muito chutado. Por que é só contar quantas forças que eu tenho para cima e falar que tem que ser igual aos 200? Porque veja bem, essa roldana é fixa, sabemos, não muda o valor da força. Essa roldana é móvel, essa é fixa, essa é móvel. Então nós temos 2 móveis no problema. 2 móveis, eu deveria pegar o valor do peso e dividir por 2 elevado a 2. 200 dividido por 4, 50 N. Bom, mas mais uma vez, moitão é mais incomum nas provas. Nesse último exemplo, coloquei um desenho aqui legal também, onde nós temos um bloquinho de 200 newtons. Quero saber qual é a força que eu tenho que fazer aqui, para conseguir sustentar esse bloquinho. Bom, veja bem, essa roldana é uma roldana fixa, essa é móvel. Temos 2 pontos de aplicação da força. Essa é fixa, essa é móvel. 2 pontos de aplicação da força. O aluno pode muitas vezes olhar para esse desenho e achar que as 4 são fixas. Mas perceba, essas 2 não estão presas ao teto. Essas 2 estão presas a uma haste que sustenta o bloco. Claro que quando eu puxo a corda, essas 2 se movimentam para cima. Já essas daqui permanecem em repouso. 2 móveis, 2 fixas. Para anular os 200 newtons, eu tenho 4 forças. Novamente, 4F tem que anular 200 newtons. Então F tem que ser igual a 50 newtons. Ou, basta pensar, 2 móveis, basta eu pegar o peso e dividir por 2 elevado a 2. 200 dividido por 4, 50 newtons. Então chegamos ao final do nosso vídeo. Uma aula simples, mas importantíssima. Roldanas aparecem em diversos exercícios, misturando com leis de Newton, misturando com torque, misturando com uma série de outras coisas. É importantíssimo que você domine e saiba olhar para a questão e apontar o que é uma roldana móvel e o que é uma roldana fixa. Bom, então é isso. Finalizamos por hoje, então, com essa incrível aula de roldanas. Roldana. Bom, o que você tem que fazer? Ué, você sabe o que você tem que fazer, ué? Você tem que curtir esse vídeo, você tem que passar para os seus amigos, você tem que me ajudar, filho. Sem você eu não sou ninguém. Então, para que esse projeto continue e que eu possa te ajudar até o Enem, e lembrando, hein, Enem tá chegando, hein? Enem tá chegando, ó, rapidinho. Você já tá nessa... Na verdade,
eu não sei quando é que vai esse vídeo, né? Então pode estar muito perto. Eu não sei em que ano que você está assistindo esse vídeo, né? Mas o Enem tá chegando. Ele tá sempre chegando. A cada dia que passa, a gente está mais perto do Enem. Isso é um fato, tá? Bom, então curte, inscreva-se aqui no canal para que você seja avisado. Ativa o sininho lá da notificação. Você sabe como é que funciona esses negócios. Compartilhe para seus amigos de WhatsApp. Fala, nossa, que maravilha, olha só, roldanas. E até a nossa próxima aula. Ô, gente, eu não sei se vocês perceberam, eu não sei como é que vai ficar o áudio desse vídeo, mas tá o caos aqui hoje. Hoje tem roupa batendo, tem uma máquina de lavar aqui que, pelo amor de Deus, deve ter 450 roupas, porque tem meia hora que esse negócio. Tá pouco ainda, né? Tá tendo uma obra aqui do lado, os caras não param de bater uma laje, pelo amor de Deus, aí. Aí tem umas mulheres gritando aqui agora também, tá o caos. O que é isso aqui, gente? Nossa. Então eu peço desculpa caso o vídeo tenha saído aí uma máquinazinha de lavar roupa, alguma coisinha assim. Mas, nós estamos aqui. É difícil, pô, não é fácil não.